Esse é o programa Debate Brasil e eu sou Paulo Passarinho. Hoje daremos continuidade à discussão de uma série de temas que consideramos extremamente relevantes para a nossa realidade, principalmente para um Brasil mais justo, mais humano. O tema que trazemos hoje para a discussão é o da educação. E, para tanto, iremos contar com a presença de dois estudiosos aqui no nosso estúdio do programa Debate Brasil. A professora Ângela Siqueira, da Universidade Federal Fluminense, e o professor Gaudêncio Frigoto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Gaudêncio e Ângela, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Um prazer. Obrigado pelo convite. Gaudêncio, você é uma pessoa que tem estudado muito a realidade do nosso ensino básico, incluindo, inclusive, a questão referente ao ensino profissionalizante, ao ensino técnico. Qual é o balanço que você pode fazer das mudanças que tivemos nesses últimos 20 anos? O governo Fernando Henrique, por exemplo, ampliou em muito o número de matrículas no ensino fundamental. Valeu a pena? Isso significou, de fato, um padrão de qualidade, principalmente a nossa educação, à altura das expectativas dos nossos jovens, das nossas crianças? Olha, eu uso três balanços para tentar responder e para que o nosso telespectador entenda a situação da educação no Brasil. Um primeiro é de Antônio Cândido, A Cultura e a Revolução de 30. E ele, discordando, inclusive, dos pioneiros, diz, olha, na verdade nós não tivemos uma mudança qualitativa na educação. Era ali um interesse dos industriais que ascendiam ao poder, que precisavam de um cara que soubesse ferrar o nome, escrever o nome. Então, aquilo que foi, digamos, um aspecto de aumento da escolaridade nos anos 30, na verdade a qualidade ficou extremamente pífia. E ele menciona, diz, ó, o único país que fez uma revolução na educação foi Cuba, porque fez uma revolução social. Depois Florestan, que foi o grande batalhador da educação básica, fundamental e média, né? Na Constituição, durante a Constituinte e na Constituição. Ele sai da Constituição e diz, ó, nós pensávamos que a educação tomasse um patamar de prioridade. Lê do engano. Ela continua um objetivo de segunda categoria. E para os anos esses que você demarca, dos últimos 20 anos, a pessoa que sistematicamente faz um balanço é o Dermeval Saviani, do Plano Nacional, das LDBs, etc. E ele tem uma fórmula, e que ele diz o seguinte, nós somos um país, primeiro, que protela, joga para frente sempre, 10, 20 anos, o plano 10, 20, aqui 20 anos. Segundo, improvisa. Terceiro, fragmenta, igual baixíssima qualidade. Então, de fato, por N necessidades, o governo, os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, avançou na universalização quase da educação fundamental, isto é, o ensino de primeira a oitava, hoje até nona série. Agora, quando a gente vai analisar a qualidade desse ensino nesse país, primeiro começa com os prédios escolares, que são, a maior parte deles, deseducativos, são biombos no Brasil. Isso não é o Brasil, não são as capitais, né? Mas mesmo nas capitais nós vamos encontrar, e ali vamos para aquilo que é a base. Tempo do professor, formação do professor, salário do professor, condições de trabalho do professor, etc. Então, a qualidade não é um milagre, tem materialidade. No ensino médio, nós não temos praticamente ensino médio de padrões da sétima economia brasileira, né? Nós temos 3, 4% do ensino médio da esfera federal, as antigas escolas técnicas, hoje os institutos federais, mas que perfazem 3% da matrícula, unindo aí os colégios estaduais, alguns de boa qualidade. Então, eu iria te dar um dado, o custo que a nação brasileira está disposta a pagar para formar um jovem de ensino médio não chega a R$3.000. Ano, é um patamar, 3.000, 3.000 e pouco. O indicador de uma pesquisa que eu vi do Banco de Desenvolvimento em 98, que o país, na América Latina é em risco, o país que não investe $4.173, me pergunte os três por quê, né? Não tem futuro, que corresponderia hoje a uns R$10.000.
R$10.000 é muito menos do que quem coloca um filho hoje nas capitais brasileiras numa creche ano. Então aí você tem um parâmetro de qualidade. E qualidade você faz por 2 indicadores. A concepção da educação, uma leitura do mundo, que dê base. A educação básica se chama básica exatamente porque dê base. Ela não pode ser profissionalizante estrito sensu. Ela o é porque ela é base. Mas uma leitura de mundo e o domínio do conhecimento no padrão da ciência e da tecnologia que está em todas as áreas da vida, da cozinha da gente, ao celular, à ceifadeira, à ordenhadeira de leite do cara que tira leite, ao pré-sal, a alta tecnologia da Petrobras. Então, a classe dominante brasileira, historicamente, não se preocupou com isso. E nos últimos anos nós avançamos, sem dúvida, em número de universitários, em número de ensino médio, acesso, estamos melhorando. Agora, a base de qualidade ainda é pífia. Ângela, você estuda a realidade do nosso ensino superior. E, evidentemente, esse quadro, tão bem descrito pelo professor Gaudêncio, me parece, produz consequências no alunado que chega nas nossas universidades. Qual é a qualidade hoje desse ensino universitário? Porque, sob o ponto de vista quantitativo, me parece que os governos pós-2002, os governos de Lula e também de Dilma Rousseff, fizeram um esforço muito grande no sentido de ampliar o número de alunos matriculados nas nossas universidades. Mas e a qualidade desse ensino? Bom, é o reflexo, como você mesmo disse, né? Dessa falta de base, né, da educação básica que não existe, né? Então os alunos chegam no ensino superior, né, e através até dos novos processos seletivos, né, até que as universidades privadas antes tinham seus próprios processos seletivos, com a introdução do Enem, né, houve uma mudança no processo seletivo até em termos nacionais, que eu acho que deve estar tendo até complicações para os alunos das universidades locais, né? Eu não tenho um estudo ainda sobre isso, mas eu acho que os alunos melhores da região sul e sudeste, que estudam em escolas, estão indo para o norte e nordeste, ocupando vagas locais nas universidades públicas. Né? O que houve uma expansão, houve até no governo Fernando Henrique, uma grande expansão do setor privado no Brasil, né? Na época do Fernando Henrique, em especial com quer dizer, se você pegar dos anos 80 aos anos 90 e depois do período Fernando Henrique, houve um crescimento exorbitante das instituições privadas de educação superior no Brasil, não universitárias, em sua maioria, e concursos voltada para a classe mais baixa, eles já dizem isso, né? Com um viés muito mais rentista, né? De ver a educação como mercadoria, de ganhar dinheiro com a venda de cursos, né? Com qualidades e profissionais muitas vezes muito mal remunerados. Então a qualidade da educação superior sofre pela falta de educação básica e sofre também pelo viés rentistas das mantenedoras da educação superior. Quer dizer, da visão da educação como um grande negócio. No governo Lula foi criado inclusive um programa que me parece tem muita repercussão popular, que é o ProUni, e que justamente facilita o ingresso de jovens nas faculdades particulares. Como é que você vê esse programa, que ele é muito bem avaliado, do ponto de vista do seu impacto social, mas do ponto de vista mercantil, parece que justamente fortalece ainda mais essa concepção do ensino voltado, na verdade, para a obtenção do lucro e onde muitas vezes a qualidade deixa a desejar. Qual é a sua opinião sobre o ProUni? Eu acho que o ProUni realmente fez uma ampliação muito grande da educação superior, mas foi uma tábua de salvação para as empresas privadas de educação que estavam em crise naquele momento. Quase todas iam à falência, né, estavam com sérios problemas de inadimplência, de evasão. Então, com o ProUni, e esse ProUni, né, vinculado ao FIES, quer dizer que os alunos que não obtêm a bolsa total do governo, né, pelo ProUni, que tem bolsa de 50% e bolsa integral, eles pagam a outra parte pelo FIES. Então, eles estão estudando na universidade privada gratuitamente. Então, há uma forma também de borrar,
né, que essa é uma coisa que o governo Lula também fez, de borrar a identidade do que é público e privado. A seleção também é feita via pública, né, porque é o Ministério da Educação que faz o Enem e é o governo também que financia o ProUni com a isenção de impostos, né, sem qualquer preocupação com essa qualidade da educação. Quer dizer, se houvesse um maior investimento dessa redução, quer dizer, na verdade é uma renúncia fiscal, né, que as empresas que aderem ao ProUni, né, com fins lucrativos, deixam de pagar impostos. Se isso fosse investido no setor público, né, poderíamos ter ampliado muito mais a universidade pública. Gaudêncio. Um outro ângulo disso, se a gente olha, por exemplo, a terceira empresa educacional maior do mundo, que é a Estácio, né? Eu fui dar uma conferência anos atrás, faz tempo, os alunos de pedagogia me convidaram para dar uma conferência. Eu fiquei surpreso, porque era uma multidão. Mas era uma multidão de uma parcela pequena, tinha 10 mil alunos em pedagogia, 20 e tantos mil em administração, 25, 30 mil em direito. Então, se a gente examina que tipo de curso oferecem as universidades particulares, são cursos de baixíssimo custo e também uma remuneração docente baixíssima. Então, também por aí nós estamos enganando o Brasil, né? Enganando a população exatamente de baixa renda, de menor renda, porque esse ensino não é universitário, diríamos que é uma escola de terceiro grau, o pós-médio, né? A grande parte dos cursos, inclusive aqueles que se denominam universidade. E até, quer dizer, pegando aí, tem uns documentos do Banco Mundial, né, que nós seguimos muito, essas cartilhinhas de lá, que ele chama de educação terciária, ele já não chama mais de ensino universitário. Então, a educação terciária seria essa pós-média. Já que você falou da Estácio, eu vou falar da Anhanguera e Croton, que associou o grupo Croton Internacional, que eu já li alguns... São grupos privados que são responsáveis hoje por boa parte desse ensino privado superior no Brasil. Sim, o Croton Internacional agora, quer dizer, a maior universidade do mundo era uma universidade, grupo educacional do mundo, era um grupo chinês. Depois que a Croton comprou a Anhanguera recentemente, o Croton e a Anhanguera agora são o maior grupo mundial de educação. Acho que engloba 800 instituições, eu vi um dado desse, engloba no grupo. Eles têm mais de 1 milhão de alunos. Né? Somente aqui no Brasil? Não, em termos de mundiais, eles estão comprando várias instituições, né? Continuam comprando, né? E tem ações na Bolsa de Valores. Então, quer dizer, se é um grupo educacional, quer dizer, com viés mercantil, eu lembro quando eu também fiz um estudo pequeno sobre Estácio, quer dizer, a educação é apenas um item do portfólio de investimento deles. Um dos segmentos onde o grupo, certamente financeiro, aplica os seus da Estácio, recursos. Eu lembro que ele tinha empresa de leite, tinha empresa de remédio, tinha até churrascaria, né? E educação era mais um item desse portfólio de investimento. Então, a lógica mercantil, quer dizer, a educação tem que render tanto quanto os outros investimentos deles. E daí, quer dizer, são cursos mais baratos, professores menos remunerados, né? E educação de pior qualidade. No Croton Internacional, nos objetivos e no público que eles querem atingir, eles dizem que eles querem atender o público de mais baixa renda, trabalhador noturno, com cursos mais rápidos e mais baratos. Professor Gaudêncio, pois não? Sim, há outro ângulo que é muito importante para as organizações, né, responsáveis para pensar isso que você dizia na abertura, uma sociedade de fato democrática, etc., que seguindo um pouco as orientações dos organismos internacionais, qual é a receita que dão? É oferecer um cardápio muito variado, de qualidade variada, desde o nível médio. Por isso que o nível médio está tão fragmentado. Mas no ensino superior a gente tem um cardápio enorme. Então, no fundo, você atende a uma escala social sem preocupação de dar uma qualidade para cada grupo e classe social. No fundo, estamos vendo isso no Brasil. E as universidades públicas, na verdade, é aquelas que carregam o nicho dos cursos que geram pesquisa básica, que dão elementos, digamos, da gente poder se constituir uma nação com alguma tecnologia própria, etc. Então tem essa gravidade hoje. Só que as universidades públicas também estão sofrendo o efeito dessa visão mais mercantil, né? Por exemplo,
em contraponto ao que houve da expansão do ProUni, o governo, no ano seguinte, criou o ReUni, né, como se para expandir as vagas nas universidades públicas. E a expansão parece que foi muito significativa. Teve uma expansão muito significativa, criando novas universidades, criando cursos Brasil afora, mas também se perdeu em termos de qualidade e da precarização do trabalho docente. Quer dizer, eu lembro, acho que Gaudêncio também lembra, quando nós começamos a dar aula nas universidades, o professor tinha mais tempo para dedicar aos seus alunos, mais tempo para pensar, e agora é um frenesi de trabalho que a gente se sente culpado se você não está trabalhando no seu final de semana, sábado, domingo, feriado. Recentemente, inclusive, nós tivemos uma greve, até certo ponto surpreendente, dos docentes federais, na medida em que parece que esse movimento foi puxado especialmente pelos professores recém-concursados e que se depararam com condições de trabalho dentro das universidades públicas muito semelhantes às condições de trabalho degradadas da esfera privada. E esse movimento foi, inclusive, muito forte e aparentemente produzido por essa insatisfação com novos professores que, frente a uma nova oportunidade de trabalho, conseguida através de concursos públicos, imaginavam ter chegado a boas condições e parece que houve uma frustração muito grande. Como enfrentar um problema como esse, Ângela? A expansão que não necessariamente é acompanhada de condições adequadas de trabalho, condições salariais, condições de pesquisa. Tem que ter uma visão política, né? Uma proposta de transformação dessa universidade. Quer dizer, eu acho que o viés que está sendo seguido não vai por essa linha, vai muito pelo contrário, cada vez mais a precarização do trabalho docente, um atendimento mais rápido, redução dos prazos para os alunos de graduação, mestrado, doutorado, há uma pressão constante para publicação em todos os níveis, desde a pré-escola à pós-graduação. Quer dizer, é uma coisa que acho que o Gaudêncio vai falar na avaliação dele, né? O vínculo que se quer fazer entre avaliação produtivista, né, de resultados, com o financiamento é uma coisa muito perniciosa, porque não dá o tempo da maturação, o tempo necessário ao processo educativo de fato. Ângela e Gaudêncio, nós vamos agora a um breve intervalo no nosso programa. Voltaremos em seguida com essa discussão, conversa a respeito da situação da educação hoje no Brasil. Dentro de instantes estaremos de volta. Está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje discutindo com os professores Ângela Siqueira e Gaudêncio Frigoto a realidade da educação no Brasil. Professor Gaudêncio Frigoto, no bloco anterior, você utilizou uma expressão forte. De alguma maneira, você disse que os nossos pobres, principalmente, estão sendo enganados com essa expansão de vagas educacionais, inclusive no ensino superior, mas que onde a correspondência em termos de qualidade de ensino deixa muito a desejar. Esse processo educacional massivo, mas que peca pela baixa qualidade, parece que tem impacto, inclusive, sobre o processo produtivo. Há muitas reclamações do setor empresarial do país com a ausência de uma formação de quadros técnicos que possam, inclusive, ser empregados. Como é que você vê essa questão e esse aparente paradoxo? No momento onde expandimos o número de matrículas, tanto no ensino fundamental como também no ensino superior, por que as centrais empresariais reclamam da falta de mão de obra? Você diz bem, eu até intitulei um artigo O Aparente Paradoxo. A metáfora apagão é muito expressiva do ponto de vista da mentalidade
e, digamos, e do descompromisso histórico com essa classe que reclama da falta de mão de obra. A pergunta seria, quem é que produz essa degenerescência da sociedade e da educação? São os pobres? Não. São, historicamente, as classes que detêm o poder direto ou de forma de pressão de grupos, etc. Então, a expressão apagão educacional revela um descaso histórico, né? De fato, a falta de mão de obra para as grandes empresas, tipo Petrobras, Vale do Rio Doce, aquelas que empregam trabalho complexo. Mas, historicamente, o Brasil, esta burguesia brasileira, ela sempre foi agroexportadora ou exportadora agora de matérias-primas. Ainda continuamos com este jargão. Então, quem exporta e o material bruto não precisa pensar tanto em educação. E do ponto de vista político, até uma educação de qualidade incomoda. Provavelmente nós tivéssemos uma educação do nível dos países do capitalismo mediano do ponto de vista de economias do mundo. Nós teríamos um outro perfil, inclusive, de congresso, de judiciário, etc. Então se nega a cidadania, no fundo, também junto. E nesse contexto está, então, a expansão, a própria expansão do ensino técnico profissional. A expansão do ensino técnico profissional hoje, ela também tem uma escala, né? Tem esses cursos do Pronatec oferecidos a granel. O Pronatec é um programa criado recentemente. 2011, creio, 2011, que foi. Ele tem o Pronatec e o Pronacampo. Então são cursos que variam de 180 horas a 300 e poucas horas. Quem está assumindo isso está na mesma lógica que a Ângela analisava do ponto de vista da expansão do ensino superior. A Croton está entrando, a Estácio está entrando, estão terciarizando. Então, e são que cursos que oferecem? Não são os cursos complexos, esse que a Petrobras necessita e a Vale do Rio Doce necessita. Esses, quem poderia oferecer é a rede federal, as universidades federais, etc. Então, se você pega as vagas do Pronatec, o número que é estonteante, são milhões de vagas, né? Milhares de vagas. A maior parte está hoje direcionada à privataria, né? No fundo, a essa visão... É mais uma oportunidade de negócio para as empresas que atuam no ramo educacional. Eu não digo que a intenção do governo seja essa, mas na medida que não tem controle sobre isso, não há capacidade de controle, o MEC não tem capacidade de controle, isso fica o Deus dará. E o outro dado, para concluir, é de que esses jovens que vêm lá da chamada nova classe média, que sociologicamente nunca é classe média, é uma classe que é um grupo que ascendeu a consumo, esse contingente, que não é pequeno no Brasil, porque os números são grandes, eles vão buscar esse ensino do Pronatec. Se contra o Pronatec, hoje você leva pedrada nas classes populares. Mas eles vão fazer esses cursos e sem a base do ensino básico. Então, 180 horas sem a base é um castelo de areia. Agora, se a pessoa tivesse o ensino médio de qualidade, mesmo de qualidade dos termos do que o capitalismo quer um ensino médio de qualidade, 180 horas seria uma forma de atualização das mudanças que existem no processo produtivo. A Petrobras, quando o governo Fernando Henrique Cardoso separou o ensino médio técnico do básico, em Campos, por exemplo, ela pedia para o Cefet, à época, hoje IFET, formar turmas de integrados. Porque o ensino médio integrado, esse que a gente fez. Integrar o ensino médio com o ensino técnico profissionalizante. Profissionalizante. Essa foi uma proposta, logo no início do governo Lula, ensino médio integrado, que não vingou no Brasil. Não vingou, porque, como eu disse, a classe dirigente, que se expressa em todos os poderes, inclusive nas igrejas, né? Ela não é nacionalista. Ela é uma classe rentista, é uma classe, como dizia o Chico de Oliveira, Francisco de Oliveira, sempre de joelho para o Estado, mas nunca querendo contribuir com a sociedade. E outra forma da enganação na educação, né, que aumenta tanto na universidade pública como na universidade privada, é o avanço da educação à distância, né? Se você já não tem a base de formação da educação básica, você ainda vai fazer um curso de educação, uma formação à distância,
você vê que tipo de qualidade de profissional que está sendo formado, né? Tanto na formação técnica como na dita formação de você ter um profissional para qualquer área. Então é uma enganação muito grande, apesar de ir para todos os rincões do país, mas a maioria dessa expansão está também nas universidades privadas, que é um curso muito mais barato, né? Bem, mas se nós não estamos atacando os nossos problemas estruturais do ensino básico, se a oportunidade, inclusive, de se estender aí matrículas do chamado ensino técnico obedece muito mais a uma lógica mercantil de oportunidade de negócio para as empresas privadas que atuam no ensino superior, na verdade, todos esses esforços não irão resultar nos efeitos desejados, ou seja, numa formação de mão de obra técnica que dê, inclusive, amparo a um processo, porventura, de crescimento econômico. Nesse sentido, as próprias demandas dos setores empresariais não estariam sendo atendidas. Como resolver isso? O David Harvey diz uma coisa muito importante quando analisa a crise, né? Ele diz que... David Harvey é um geógrafo britânico com muitos estudos importantes sobre a mundialização do capital. E a crise, sobretudo. Agora ele está publicando um livro, 17 Contradições do Capitalismo. Ele chama a atenção que a gente tem sempre que ver não o efeito, mas as causas subjacentes, né? Então, o subjacente a isso não é que não seja correto os governos terem políticas de expansão do ensino técnico em todos os campos. E superior também. E superior. O grande problema é exatamente que, primeiro, não tem a base. E segundo, até o vocabulário educacional mudou. Não se fala mais em emprego, se fala em empregabilidade. Não se fala mais em qualificação, se fala em competência. Essa mudança vocabulário não é casual. É porque, no fundo, o capitalismo hoje, no mundo, não pode oferecer futuro às gerações que estão aí de um emprego estável, como nossa geração teve. Então, qualificação, nós tomarmos a geração, por exemplo, de bancários, ou de ferroviários, ou mesmo de professores. Você fazia um concurso, era qualificado para aquela área, jornalista, pedagogo, técnico em eletrônica, etc., e você não era obrigado a ser polivalente. E você tinha por trás um sindicato e organizações que defendiam teus direitos. Isso é clássico. Eu segui isso na Alemanha, na Itália, o sindicalismo, fui observar o sindicalismo como negociava. Então, o empregável é você, desprotegido de organizações, aí vem a flexibilidade, etc. Então, olhando a questão subjacente, este cardápio diferenciado de níveis de escolaridade superior, níveis de superioridade de nível médio, técnico, etc., corresponde a jogar no indivíduo pobre a responsabilidade de sua empregabilidade. No fundo, a frase seria a seguinte: te damos chance. Você fez o curso, não fez a altura, então o problema é seu, né? Este que é o grande engodo. Eu não digo que isto seja uma intenção dos governantes, não estou dizendo isso, é mais fundo. Isto é um problema da forma das classes dominantes no mundo e de uma classe dominante muito perversa, que é a classe dominante brasileira. A concentração de renda do Brasil já daria este indicador de perversidade, né? Mesmo as últimas estatísticas agora mostram que houve um aumento de renda mínimo, o salário aumentou. Dos mais pobres. Dos mais pobres. Agora, aqui em cima, proporcionalmente, também a riqueza se concentrou brutalmente. Este é um gigante de pé de barro, né? Então, ali que está a causa subjacente. E, nesse sentido, esse jovem que faz 180 horas sem o ensino médio não responde nem à cidadania, a dupla cidadania que eu digo, a cidadania política de uma leitura, como dizia Freire, crítica do mundo, ser participativo, participar de organizações, discutir o destino do país, discutir o judiciário, discutir as igrejas que vendem Deus, discutir a política, discutir todos os âmbitos. E também não o prepara para o padrão técnico nem dentro de casa. Agora, Gaudêncio, salvo engano da minha parte, ficou a impressão
que todo esse esforço no sentido de se fortalecer o ensino técnico no país está passando pelas entidades privadas que exploram o negócio do ensino superior. E o chamado Sistema S, controlado pelas federações de empresários, não tem um papel nisso? Tem. Eu sou crítico mordaz do patronato que mantém o Sistema S. Nós temos que distinguir os trabalhadores que trabalham lá e que vendem sua força de trabalho como nós vendemos. Essa distinção é muito importante, eu acho, para não confundir isso. O patronato... O trabalho que o SESI, o SENAI e o SENAC exercem não é positivo, no seu ponto de vista? Do ponto de vista de fazer aquilo que vocacionalmente eles têm. Eu fiz a minha dissertação sobre SENAI, 77. E a expressão que me chamou a atenção era o seguinte: nós não selecionamos gente com 6 dedos. E aí eu fui buscar o que significa isso, com uma motivação além de ser peão à época. Essa era a tradução. Você não podia selecionar uma Ângela que queria ser professora universitária. O trabalhador que tenha uma pretensão um pouco mais crítica ou avançada, seja, não é conveniente. Não era conveniente. E o drama é que essa filosofia hoje se espalhou para os níveis de ensino. Eu digo isso num artigo. É o que serve ao mercado. Essa é a grande derrota dos últimos anos. É que nós perdemos o projeto do direito à cidadania. A educação básica é direito à cidadania, letrar, ler o mundo, isto que os clássicos, até podemos ir lá em Dewey, liberal Dewey, né? Mas Anísio Teixeira, liberal, Oxalá, Paulo Freire, etc. Então nós perdemos esse projeto. E por isso essa expressão. E a outra é clássica. Todos os diretores, a gente discutia, eu trabalhava na FGV, dava curso de planejamento, coordenei um curso. A missão do Sistema S é servir o empresariado. Isso é um anátema com dinheiro público. Eles têm que servir a sociedade. Quando houve um momento de debate no Brasil, na década de 80, o próprio Sistema S começou a incorporar uma expressão que se tornou lugar comum hoje. Responsabilidade social. Porque havia pressão da sociedade. Essa pressão está diluída. Então, o céu está em aberto à mercantilização. E é engraçado, eles oferecem muitos cursos, e alguns de qualidade, sem dúvida, mas esses cursos rápidos, 180 horas, é uma forma muito fácil, além do fundo público, de ganhar um outro dinheiro público, que é esse do Pronatec. Agora, você não foi muito rigoroso nessa avaliação sobre o processo de seleção no Sistema S? Me ocorre que o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula, bem como possivelmente boa parte da sua geração de companheiros sindicalistas, possivelmente passaram pelo Sistema S. Sim, você tem razão. A conclusão da minha dissertação é de que, apesar de tudo, apesar de toda essa ideologia que passava em 77 no Sistema S, no Senai especificamente, desculpa, mas que é, digamos, o grande carro-chefe, esse menino saía com um olhar de frente, porque a escola reprovava, escola básica do irmão dele, às vezes, do colega dele, reprovava 2 meses que ele estava aí na escola. Então, é uma positividade negativa. Isso é muito pouco para um país que é a 7ª economia do mundo. Esta criança, esse jovem, ele não deveria frequentar o Sistema S antes de ter o ensino médio completo. É isso que eu vejo nos países onde a Revolução Burguesa aconteceu na sua plenitude, né? O Brasil, vários... Não tivemos isso. A Revolução Burguesa foi truncada, que isso é escola pública, isso é a defesa do iluminismo, né, da Revolução Burguesa, da visão republicana, etc. Você vai na Alemanha, vai na Itália, vai na Inglaterra, vai na Espanha, vai em próprio Portugal, esta memória está na sociedade. Esta memória nunca esteve na classe dirigente brasileira. Este é o grande nó do meu ponto de vista. Daí, educação pobre para pobre. Esse talvez seja o maior drama. Não existe possibilidade de uma universalização do ensino acompanhada de boa qualidade nos serviços se ela de fato não for para todos.
E talvez isso seja um grande problema, né? Porque as elites e os filhos das elites, de alguma maneira, têm suas escolas particulares para se formar. No Brasil e fora do Brasil. Cada vez mais, aliás, me parece, fora do Brasil. Qual é o grande drama? É a alienação social e intelectual, né? Hoje você vai em qualquer canto. O grande problema do Brasil é a corrupção. Mas que corrupção? Agora, Gaudêncio, não me ficou claro de que modo essas instituições patronais, como o SESI, SENAI, SENAC, irão interagir com o Pronatec. É parte integrante de toda a estrutura de ensino que irá se beneficiar, porque a soma de recursos é muito grande, não é? Fantástica. Olha, funciona o seguinte, o governo oferece indistintamente ao setor público e privado a possibilidade de abrir vagas, né? E tem um custo aluno, cada aluno tem um valor que eu não tenho agora de memória, e quem tem a maior demanda são as instituições privadas. As estatísticas são assim, vou te dar um dado, aqui do Rio de Janeiro, recente, o professor Arteche que deu esse dado. Em 2013, creio, ou 14, foram oferecidas 40 mil vagas para o Pronatec, disponíveis aqui no Rio de Janeiro. 27 mil é Estácio. Portanto, nem era o Sistema S, mas 4, 5 mil o Sistema S. O sistema público ofereceu 1.700. Ou seja, nessas 40 mil vagas, menos de 10% era oferecida pelo Sistema S. Sim, e aí, por exemplo, quando eu falei do pós-médio, que as universidades, quer dizer, as instituições privadas de ensino superior, né, que se dizem, algumas se chamam universidade, mas não deveriam chamar, porque não fazem nem ensino, nem pesquisa, nem extensão. Quer dizer, fazem a extensão. Quer dizer, esses cursos viraram grandes cursos, que eles chamam, né, mas que seriam muito mais cursos de extensão do que curso universitário. Né? E eles estão entrando firme. Quer dizer, nesse tipo de curso, com convênio com o Pronatec, na educação à distância, e esses cursos muito mais rápidos e ralos, que exigem pouco investimento. E com rentabilidade garantida, dado rentabilidade altíssima. Público, não é à toa que as ações dessas empresas na Bolsa estão subindo. Gaudêncio e Ângela, vamos novamente a um breve intervalo, e ao voltarmos vamos conversar um pouco sobre o que fazer, em que medida é possível termos esperança ainda na educação no Brasil. Dentro de instantes estaremos de volta. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando sobre a educação no nosso país com os professores Gaudêncio Frigoto e Ângela Siqueira. Ângela, você e o Gaudêncio deixaram claro que qualquer esperança de uma melhoria no nosso ensino superior, ou mesmo no chamado ensino profissionalizante, passa necessariamente por uma melhoria da qualidade no chamado ensino básico, o ensino fundamental e o ensino médio. Entretanto, vários esforços vêm sendo feitos nos últimos anos para que esse ensino melhore sem que necessariamente nós tenhamos alcançado níveis adequados de aproveitamento para os nossos jovens, para as nossas crianças. Tivemos uma expansão quantitativa importante desse ensino, tivemos o estabelecimento do chamado piso nacional dos professores, mas parece que a coisa não anda. Por quê? Bom, tem que ter um resgate de um projeto político-pedagógico, né? Eu creio que a educação hoje está muito pautada
em resultados, né, em resultados quantitativos, em testes, e não na formação humana. Eu creio, quer dizer, teríamos que resgatar uma perspectiva de formação mais ampla, né, uma formação tipo gramsciana, né, de formar o cidadão, né, crítico, o cidadão intelectual, o cidadão também que saiba mexer com as mãos, né, a ideia dele do Leonardo da Vinci, né, de uma formação ampla para a cidadania e para a vida. O que a escola tem negado, quer dizer, as propostas políticas dos vários governos vêm reduzindo a perspectiva do que é educação, do que é ensino, para algo mais aligerado, mais prático, utilitário, nem tão utilitário assim, quer dizer, reduzido muito, cada vez mais a você aprender nem a ler, né, mas você assinar seu nome e decifrar algumas linhas, porque não tem leitura do mundo. O que seria necessário para que a gente viesse a ter, de fato, me parece, um conteúdo disciplinar mais sofisticado e acessível às crianças? Olha, primeiramente em relação, digamos, a que perspectivas. O Fiore tem uma expressão, Luiz Fiore, não se faz omelete sem quebrar ovos, né? Então, o grande problema, toda a discussão que nós tivemos até aqui, é que a educação é constituída no tecido da sociedade e é constituinte dela. Nós estamos numa sociedade rota, né? Socialmente rota, desigualdades brutais. Então, a agenda das mudanças educacionais tem que estar correlata à agenda das mudanças estruturais, né? O Gramsci, citado aqui, dizia que o problema da escola da Itália dos anos 30, ele disse isso em 34, creio, era de professor, sim. Era de currículo, sim. Era, enfim, de infraestrutura, mas só... São nossos esses problemas. Hein? Sim, esses problemas são nossos. Exato, mas ele dizia, a educação só vai mudar quando ela for problema para a sociedade, se for um problema da sociedade. Isso não é só um problema, é interno, mas não é só. E aí, especificamente o que você pergunta, qual é a tendência hoje? Se você for ao Congresso, deve ter, no mínimo, 20 propostas de novas disciplinas para o ensino básico. Cada problema que aparece é uma nova disciplina. Você dilui, isso que o Saviani diz, fragmenta. Eu acho que é tudo o contrário. Quando você tem uma sociedade de hiperinformação, ouvi ontem aí um programa que dizia que o jovem fica no mínimo 6 a 7 horas plugado. Ele está entulhado de informação, quase zero de conhecimento. Então a escola básica tinha que ter um núcleo básico que ajude a entender a sociedade dos seres humanos. Societas hominem, eu dizia. A sociedade, a política, a filosofia no ensino médio é importante, a sociologia é importante, a cultura é importante, a arte é importante e Mas isso no ensino médio. Ensino médio, básico. Mas o nosso problema não está lá no início da escolaridade, justamente no ensino fundamental? Está também. Está também. Se você não tiver a base, por exemplo, se você não aprender a ler no ensino fundamental, ler de verdade, não decifrar algumas palavrinhas, você não vai conseguir estudar sociologia, filosofia e entender os textos que vocês estão... Justo. E como enfrentar essa precariedade do ensino nos primeiros anos da escola, justamente no segmento fundamental? Eu vou responder pelo onde funciona bem, né? Não, no Brasil. Aí funciona, pensar no Brasil, funciona bem ali onde o professor só trabalha numa escola. Sim. O aluno fica, não 4, 3, 2 horas, fica o dia todo, mas não só com disciplinas, que inclua o que a criança, o lúdico, a arte, a cultura. Então, poucas escolas funcionam com essa base. Hoje tem o mais escola. Um amigo meu, professor Miguel Arroyo, disse, mais tempo na escola para o mesmo que horror. Então, como é que você vai aumentar o tempo de escola se o professor trabalha em 3 escolas, né? Então, é um problema estrutural. Então, ali onde você tem um professor que está ali desde que entrou e vai sair aposentado nessa escola, e só com uma escola, e ele dando no máximo 18, 20 horas de sala de aula e as demais para poder orientar esse aluno que tem dificuldade. Eu estou aqui, filho de campesinos, estou aqui porque eu frequentei uma escola clássica, um internato de padreco até em nível médio. E lá eu fazia clássico e científico.
você não estaria lá no campo, não estaria aqui te dando uma entrevista. Então há uma confusão entre inteligência e oportunidade, mas oportunidade com base. A base material da escolaridade é tempo, é formação do professor, é espaço físico e aí uma composição curricular que nós temos estudos sobre isso, da psicologia, de Piaget a Vygotsky, com visões diferentes, do campo da sociologia, para dar uma base, que eu dizia, desde ali, gradativamente, de leitura do mundo e de leitura da parte que tem que entender a natureza, da biologia, da química, da física, etc. É isso que nós não oferecemos. E, quer dizer, o que está sendo oferecido, que é o caminho que eu acho que também vai na contramão dessa perspectiva, são convênios e alianças de compra de pacotes prontos, né? Isso está assolando a educação básica no Brasil. Se você for fazer uma pesquisa a nível nacional, as prefeituras estão sendo instadas, né, a comprar pacotes educacionais prontos, tipo da Fundação Ayrton Senna, tem várias fundações, e até para o gerenciamento da escola. Quer dizer, a escola precisa voltar a ser proativa e fazer seu projeto pedagógico. E ser pública. A escola pública, e ser pública. E condições de trabalho, me parece, para justamente garantir uma questão que é fundamental, que o professor tenha uma escola, goste dessa escola e a escola tenha condições de dialogar com a comunidade a que está servindo. Não, e o professor conhece o aluno conhece o professor, há uma interação em mais tempo. Um professor que é um professor que dá aula em 3 escolas diferentes, não só nesse trânsito louco que perde-se no Rio de Janeiro, você dá aula aqui no Rio do Rio, vai dar aula em São Gonçalo, depois volta para o Rio de novo. Não, isso ele chega estressado, morto, não tem paciência para os alunos, né? E fora esse currículo todo pronto, que ele é cada vez mais, quer dizer, no processo avaliativo, né, que eu chamo que não é avaliativo, né, de mensuração que se coloca, de passar, os alunos também ficam estressados com provinha Brasil, prova Brasil. Imagino. E sem qualidade nenhuma dessa proposta de formação. É uma preparação cada vez mais reducionista para esse tipo de... Quer dizer, não há uma formação. E onde o professor e a escola perdem um papel protagonista no processo educacional. Ângela, o senador Cristóvão Buarque defende uma carreira nacional para os professores e defende também que haja uma implantação gradativa de escolas modelo. Ele, inclusive, elege as capitais com uma maior população como objeto prioritário para a implantação de um projeto piloto onde escolas, obedecendo a um critério de profissionalização superior, pudessem atender e gradativamente melhorar o ensino das crianças. Certamente você conhece a proposta do senador, queria uma apreciação crítica da sua parte. É por aí o caminho? Eu acho que não. Né? Eu acho que o Brasil é um país muito grande, né? Nós temos uma diversidade cultural e regional muito ampla. Eu acho que a escola básica tem que ter a base da educação, mas não pode esquecer essa diversidade que temos regionais e cultural no Brasil todo. Me preocupa muito essa visão muito centralizadora. Havia até uma proposta que foi aprovada até no Plano Nacional de Educação, da seleção nacional de professores, o que tira a autonomia das escolas de selecionar seus professores. Há uma proposta de seleção nacional dos diretores de escola, né, que pode ser uma intervenção local. Você tem um banco de diretores selecionados nacionalmente e o governo escolhe e vai para aquela escola. Tira muito mais ainda a autonomia das escolas, da comunidade local para seguir sua vida. Talvez a gente pudesse usar o slogan da crítica do programa de Gotha, né, que é o programa da social-democracia alemã. E o Marx dizia: longe do Estado e da Igreja terem um controle sobre a educação. Eles têm que financiar. Eu diria, eu concordaria com o Cristóvão. Tem um piso nacional. Com piso tudo bem. Um piso nacional que vale do Chuí ao Iapoque, como para usar a expressão, é da nação. O professor é pago pelo tesouro, digamos, né? Então isso eu acho que seria uma questão importante. Mas ele defende mais do que um piso. Não, ele defende exatamente. Uma carreira. Não. Aí eu acho que é muito. Eu acho que ele teria que desdobrar isto. O Cristóvão é herdeiro um pouco
do Darcy, até diziam que eles não cabiam no mesmo lugar, né? Grandes ideias, até como ministro, ele provou isso, ele teve grandes ideias, mas não andou como ministro, então... Ele tinha uma ideia polêmica, né, que era de sempre defendeu isso, antes até de ser ministro, de separar, criar um Ministério da Educação Básica e um Ministério da Educação Superior, né? Já é difícil, né, a articulação da educação básica superior, ele queria criar quase que uma pós-graduação separada. E tem um aspecto... Era graduação e pós-graduação separado, para quase conseguir. A CAPES pegando toda, como já está quase acontecendo, né? Já tem a CAPES da educação básica. Agora, você tocou num aspecto que é grave. A função docente está diluída. Eu participo de uma rede, chama Rede Estrado. A Rede Estrado é uma rede latino-americana que trabalha sobre o trabalho docente. E, de fato, se você delega ao Instituto Ayrton Senna, a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, a Fibraban. Não, esse processo da terceirização de um planejamento pedagógico, me parece que isso é uma excrescência total e obedece muito mais aos interesses daqueles que prestam esse tipo de serviço. Mas isso está no abecedário lá do Banco Mundial das diretrizes, porque esse daí é uma forma de você, quer dizer, falando tudo que o Beldense falou do capital que estava em crise, quer dizer, a educação vira um amplo campo de exploração para ampliação do lucro do capital. Então, a administração escolar, quer dizer, isso é uma coisa pública, está sendo privatizada. Merenda escolar, transporte escolar, tudo terceirizado, são novos nichos de exploração do capital. Oportunidades para novos negócios privados. Novos negócios. Agora, no Brasil que eu ando, existe também muito trabalho de gente que acredita no trabalho. Então, não é só negatividade. Eu uso a expressão aqui do Chico de Oliveira, você vai ver que ele tem influência na minha formação. Ele tem um livro chamado O Elo Perdido. E num pequeno texto sobre universidade, ele diz que o campo que quer uma nação, o campo que quer construir não consumidores, mas cidadãos, nós precisamos, o campo, encontrar um mínimo denominador comum. Então, nós temos que ter clareza, voltar à luta que tínhamos na década de 80, com as conferências, com os CONEDs, que reunia 10, 12 mil pessoas. Agora, aqui mesmo, no Rio, o Roberto Leri e outros colegas organizaram um seminário surpreendente. Teve mais de 2.000 pessoas, não havia lugar. Por exemplo, aquela conferência de educação de Goiânia foi a base que a gente... da LDB. Não só para a LDB, mas para a Constituição. Mas esse processo não garante a valorização profissional e salarial do professor. Me parece, sem essa dimensão, é muito difícil a gente pensar em, por exemplo, tornar a carreira docente e no ensino fundamental, não no ensino universitário, atrativo. Há pouco tivemos uma entrevista de um professor da Finlândia. A Finlândia é um país considerado com um padrão educacional muito elevado. A Ângela citou Cuba. E eu poderia citar, por exemplo, a Coreia. Cito 3 países, portanto, que têm projetos absolutamente distintos, sob o ponto de vista político. Porém, nos 3 países, foi encontrada uma forma de se garantir uma boa formação às crianças, aos jovens. Qual é a dificuldade aqui no Brasil de termos algo semelhante? No momento que você oferece piso de R$5.000, não é um salário base, 4, 5 mil reais, que é o que no Plano Nacional de Educação, o Brasil pode pagar R$4.000 para um professor. Mas o piso atual é de R$1.600, alguma coisa assim, e inclusive governadores de estados ricos reclamam de não ter condições de pagar esse piso. Isso que é um problema político. Redefinição do que é prioridade, né? Ou seja, até que a gente não paute força social para isso. Quem é que pautou até o judiciário? O movimento negro pautou o judiciário para as cotas, por exemplo. Uma das questões... Você fala que o movimento social tem que, de alguma maneira, pressionar o poder público, seja ele municipal, estadual ou federal, para uma mudança no seu enfoque sobre educação. Ou seja, sem política sobre o financiamento público também, né? Por exemplo, mais de 40% dos recursos públicos são para amortização da dívida, 47%. A parte de educação é muito pouco. Muito pouca. O Plano Nacional de Educação, a nova edição do Plano Nacional de Educação, estabelece metas importantes para a área educacional.
Vocês são otimistas com o Plano Nacional de Educação? Olha, eu estava dando um curso aqui com um alemão chamado Elmar Altvater, um grande teórico da energia. E ele diz, pô, o pré-sal é um papelzinho. Então, está aí o protelamento, 2024, né? Então, é sempre isso que o Saviani diz, a fórmula é protelar. Ninguém quer pegar para valer. Quer dizer, então, mas isso eu sou pessimista no sentido até que não houver uma força social. Política, o que é política? É a capacidade de pôr na agenda de quem está fora, na agenda política, o seu interesse e o seu direito, né? Nós tivemos momentos na sociedade brasileira na década de 80 e mesmo em algum momento da década de 90. Na época da elaboração da Constituição, houve esse movimento bastante forte, que foi se perdendo até por conta até a imagem do movimento social. Veja a imagem que você faz na TV dos programas sobre professor. O professor é um idiota. Isso não é humor, né? Às vezes eu pergunto nas conferências, por que não faz isso do bispo, do Supremo Tribunal? Por que não faz isso do empresário? Porque o professor, então, também existe um senso comum, né, sobre o professor muito negativo. Perdeu, inclusive, aquela visão do papel estratégico do professor como sujeito e que é capaz de se relacionar com outro sujeito, como dizia a Ângela, com cultura diferente. Isso Paulo Freire deu lições importantes para a educação de jovens e adultos. Gaudêncio Frigoto e Ângela Siqueira, eu agradeço muito em nome da produção do programa Debate Brasil e tenho certeza dos nossos telespectadores a aula que vocês nos deram a respeito da realidade educacional hoje no Brasil e das esperanças para que a gente venha a ter uma educação de qualidade, universal e que responda aos nossos desafios do presente e do futuro. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Eu agradeço a vocês, telespectadores. Espero que as lições da professora Ângela e do professor Gaudêncio façam com que todos nós pensamos um pouco mais profundamente sobre os dilemas e principalmente os desafios colocados para a educação no nosso país. Muito obrigado.